Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e louvado seja Deus pela sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem enfrentado lutas na sua vida? Você está diante de uma batalha? Você está sendo afrontada? Você está passando por situações assim de perigo, de humilhação, de situações em que você precisa lutar e você não sabe como lutar? É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. E olha, eu quero trazer uma estratégia de Deus para você vencer guerras, para você vencer batalhas em todas as áreas da sua vida. Mas antes, por favor, deixa eu pedir para você já apertar o seu like, compartilhar o link dessa palavra, porque o YouTube não tem informado nem mesmo as pessoas inscritas no canal. Muita gente está ficando sem receber a palavra. Então eu preciso que você me ajude. Compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Compartilha. Deixe o seu comentário aqui, inclusive pedidos de oração nos comentários. E eu vou estar orando por você, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do 10 ao 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu li aqui na versão da Bíblia NVI, tem versões em que você vai ver a expressão: a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue significa pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, aquilo que se pode ver. A nossa luta é contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo, ele está pedindo para que você, que está passando por uma situação de luta, de batalha, que você tenha atenção em algo muito importante para que você não perca a luta, não perca essa batalha. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é: se nós quisermos ter vitória nessa vida, nós não podemos ignorar a astúcia do inimigo e devemos, antes de tudo, identificar nosso adversário e assim atacar o verdadeiro problema, e não apenas os sintomas, as reações que provêm dele, do problema. Para ilustrar isso, eu quero contar um fato que aconteceu comigo esses dias. No último domingo eu fui me deitar, já era tarde, né? Aguardei a entrada da palavra às 0h, respondi uns comentários e fui me deitar, já era tarde. E aí, lá pelas 2h da manhã, disparou um alarme aqui no meu bairro. E aí, ninguém mais conseguiu dormir. E eu fiquei preocupado porque eu tinha que acordar às 5 para ir trabalhar. E então, eu tentei de todas as formas dormir, mas não conseguia porque o alarme era muito perto da minha casa. E o barulho era ensurdecedor. Como não apareceu ninguém, aquele alarme ficou disparado e eu, precisando dormir, não conseguia. E aí o que aconteceu comigo é o que acontece com a maioria das pessoas. A gente fica irritado e tentando encontrar um culpado, né? Primeiro eu me irritei com os proprietários da casa. Fiquei pensando, por que esse povo foi viajar? Por que esse povo saiu dessa casa, deixou esse alarme e agora não volta para desligar? Primeiro eu fiquei chateado, fiquei irritado com os donos. Mas depois eu fiquei pensando, poxa vida, será que a polícia não percebe que tem um barulho aqui no nosso bairro? Por que não vem ver o que acontece e tenta desarmar esse alarme? Aí me irritei com a polícia que não aparecia. Depois eu fiquei pensando, será que é de alguma empresa isso aqui? Será que tem uma empresa de monitoramento e essa empresa também está dormindo, não percebe que disparou esse alarme, estão com problema no monitoramento deles, não vem aqui? Enfim, eu comecei a me irritar, me chatear com várias pessoas. E isso aconteceu até o momento que eu precisei me levantar. Era 5h da manhã, não preguei o olho, acordei e fui para o meu trabalho na rádio.
Mas chegando na rádio com um pouco mais de tranquilidade, parece que as minhas ideias começaram a entrar no lugar e eu comecei a refletir sobre isso. Eu tenho a impressão que foi o próprio Espírito Santo que me ajudou a pensar sobre isso para depois explicar essa palavra para você. Eu fiquei chateado com o vizinho, com a polícia, com a empresa de alarme, mas o grande problema disso tudo não é o meu vizinho, nem a empresa de alarme, nem a polícia. O problema são os ladrões. Sabe por quê? Esse meu vizinho, ele colocou um alarme na sua casa para poder se prevenir, para se proteger de algum potencial invasor, de um ladrão, de bandido. Ele não colocou aquilo por bonito. Ele também não deixou aquilo disparar à toa. Por que é que as pessoas precisam ter alarmes na sua casa? Porque existem ladrões, existem pessoas más que tomam aquilo que é nosso. Então, perceba que o problema não era o vizinho, nem a empresa, nem a polícia. O problema são os ladrões. Se eu tenho que me irritar, se eu tenho que combater alguém, eu tenho que combater os ladrões. São eles que são os verdadeiros culpados. O alarme disparado é só uma ação, uma reação, é só um sintoma de algo que não é o problema. E o que isso tem a ver com o que o apóstolo escreveu? Há muitas pessoas que estão lutando com os efeitos de um problema. Às vezes, contra as vítimas de um mesmo problema. Sabe o que é isso? O problema não é a pessoa com quem você às vezes está vivendo, ou trabalhando, ou a pessoa que te chateou por uma razão ou por outra. O grande problema, o nosso verdadeiro inimigo não é essa pessoa, é o diabo. Porque o diabo é que produz todas essas coisas, todas essas lutas, essas batalhas com o fim de nos atingir, nos tirar do sério, provocar-nos, nos levar a discutir, a ter uma separação. Para que ele faz isso? Para tentar atingir Deus. Porque, na verdade, o descontentamento dele é com Deus. Então o apóstolo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Quando você recebe uma afronta de alguém, quando você se vê numa discussão, numa situação com uma pessoa que inclusive é uma pessoa que você ama, o problema não é ela. Nós temos que abrir os olhos espirituais e perceber que é o diabo que muitas vezes está fazendo com que essa pessoa venha nos agredir. E para combater esse inimigo chamado diabo, nós não podemos combater com xingamentos, nós não podemos combater com socos, com armas materiais. A nossa arma é espiritual. Por isso, o apóstolo diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As nossas armas são espirituais. Oração, jejum, a armadura de Deus, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus você está ouvindo agora. E a palavra de Deus diz que você vai vencer essa luta. A palavra de Deus diz que você não vai cair diante desse inimigo, porque o nosso Deus vai te sustentar, vai te dar estratégia e você vai vencer. Então, quando você se vê numa situação de alguém te provocando, de alguém tentando caçar briga com você, antes de você ir combatendo essa pessoa, tente lembrar dessas palavras, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo. E contra o diabo não adianta a gente tentar bater, brigar com pessoas. Nós temos que lutar em oração. E é o que nós vamos fazer agora. Orar para que Deus nos dê vitória. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, ouvindo comigo essa palavra hoje, há muitas pessoas que talvez foram vítimas da astúcia de Satanás. Há muitas pessoas que foram vítimas de intrigas ocasionadas ou causadas pelo próprio Satanás. E assim magoaram pessoas, brigaram com entes queridos. Assim viram os seus relacionamentos ruir. A confusão se estabeleceu, a discussão chegou e colocou um rompimento na vida dessas pessoas. Eu venho pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa agora iniciar um processo de reedificação nesse lar, nessa casa, nesse relacionamento. Meu Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor possa capacitar as pessoas que estão lutando, que estão enfrentando batalhas terríveis, pessoas que estão sendo vítimas de ciladas, da astúcia do inimigo, que vem por parte de uma confusão, que vem em forma de coisas que nos tiram a paz, nos tiram a alegria. Senhor, em nome de Jesus, capacita esses meus irmãos e irmãs, homens e mulheres que estão lutando para poder ter família feliz, para poder ter um emprego, para poder ter a cura, para poder ter a paz. Senhor, ajuda esses meus irmãos e irmãs, que a preparação do Evangelho da Paz possa trazer para cada lar a paz, a serenidade, a harmonia, o fortalecimento nas relações e que haja união para que o Senhor esteja no meio deles. Meu Deus, livra-nos das ciladas do inimigo, ajude-nos a vencer essas batalhas e assim louvar e engrandecer o teu santo nome. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. E eu determino vitória na sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vitória nessa batalha. Agora dê o seu like no nosso vídeo, deixa o seu comentário aqui, pode também colocar nomes de pessoas para nós estarmos orando e compartilhe o link dessa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense descarregando um caminhão de bênçãos na porta da sua casa. Amém.